Fala, meus amigos! O vídeo de hoje vai ser um comparativo novamente, tá? Estou trazendo um comparativo entre duas carabinas muito populares no nosso país, que é a Puma 20 polegadas e a Puma 24 polegadas, tá? Essas carabinas são carabinas muito populares para a prática do esporte, caça, enfim, uma infinidade de aplicações. E aí a gente sabe que alguns preferem 24 polegadas porque tem um cano maior, supostamente maior precisão. Existe aquela sensação de que um cano maior ele impõe maior velocidade ao projétil, e aí a gente vai testar isso para ver se de fato isso acontece e qual é a proporção de ganho que existe pelo fato de haver um cano um pouco maior. E aí, nesse aspecto, a gente vai entender o seguinte: nós não temos aqui no país, pelo menos eu não conheço nenhuma carabina nesse calibre 38 SPL, com cano maior do que 24 polegadas, certo? Então eu acredito, tá, que não exista outra opção, né, disponível para que a gente testasse isso em outros canos maiores para ver uma possível desaceleração, né, após a queima completa do propelente e a partir de quantas polegadas ele vai começar a desacelerar pelo atrito. Então foi impossível realizar por falta de recurso mesmo, a gente não tem como fazer. Então a gente vai ver qual é o ganho a mais que essas 4 polegadas de cano vão dar para a eficiência de velocidade desse projétil. E aí como é que foi realizado esse teste? Munição Shog, original de fábrica CBC, tá? Foram feitos 3 disparos com 20 polegadas e 3 disparos com de 24 polegadas em cronógrafo. A gente pegou a velocidade aferida e fez a média para determinar se houve ou não ganho de velocidade com 4 polegadas a mais de cano. E aí depois que eu passar para vocês aqui o que foi gravado lá nos testes, a gente bate mais um papo e vai falar um pouco mais sobre o resultado que a gente fez lá. Vão ser 3 disparos com munição Shog, carabina Puma, 20 polegadas de cano. A gente vai fazer os 3 disparos, ver a velocidade no cronógrafo. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com 24 polegadas de cano, ver se o tamanho de cano influencia e em qual proporção influencia. Primeiro disparo. Mil cento e sessenta e cinco. Mil cento e sessenta e seis. 967. Ok? Vamos trocar a arma, pegar uma 24 polegadas com a mesma munição. Primeiro disparo da carabina 24 polegadas. Mil cento e trinta e um. Mil e noventa e oito. 1273. Então por aí a gente já pode concluir que a variação de velocidade do disparo por conta do tamanho do cano é muito pequena, tá? Os resultados vocês vão ver no alto da tela aí, disparo a disparo. Então a gente pode identificar que 4 polegadas a mais de cano não representa um grande avanço ou um grande ganho na velocidade do projétil. Vamos lá então, meus amigos, retomando aqui após os testes que vocês acabaram de assistir aí no vídeo. A carabina 20 polegadas de cano, ela teve como resultado, na média dos 3 disparos, 1099 pés por segundo, tá? Quando a gente pega a carabina de 24 polegadas, o resultado foi 1155 pés por segundo. Então ela houve sim uma aceleração um pouco maior. Isso representa cerca de 5,5% a mais de velocidade por conta dessas 4 polegadas, ou seja, 56 pés por segundo a mais de velocidade por conta dessas 4 polegadas após os testes que a gente fez. E aí o que eu considero ser, nesse teste, relevante é o fato de não haver desaceleração com 24 polegadas, tá? Então é sinal que ainda existia queima de propelente no interior do cano, impulsionando assim o projétil
e não impedindo que o atrito do projétil com as raias o desacelerasse. Isso é o mais importante dentro desse teste que a gente fez, na minha opinião. Tá? Lembrando que a gente não tem disponível hoje uma carabina com mais de 24 polegadas, pelo menos eu não conheço, para que a gente pudesse testar e saber até que ponto o projétil desacelera e a partir de quantas polegadas ele desacelera. Então, já que a gente não tem como mensurar isso, é importante saber que com 24 polegadas ainda existe propelente dentro dessa munição, tá? Um modelo específico que foi testado, eu não posso dizer que isso se reflete em todos os tipos de munição, tá? Peguei uma munição padrão de fábrica, então nesse conceito a gente sabe que dentro desse cano ainda existe queima de propelente impulsionando o projétil em 24 polegadas, inclusive com um ganho de cerca de 5,5% de velocidade. E aí a gente entra naquela sensação do atirador, eu já vi muita gente falar sobre isso, que o tiro com um cano maior é mais forte. De fato, restou comprovado que existe mais velocidade do projétil com um cano maior, né? Nesse caso, tá? Uma comparação entre 20 e 24 polegadas. Então, de fato, comprovadamente existe, contudo, eu não acredito que a sensação seja possível de mensurar, né? Até então, eu acredito que se falava muito isso por uma percepção empírica. Tá? A partir de agora, se você é adepto dessa ideia, você pode ver que existe de fato lastro para comprovar o que você já sentia. Então você já aproveita, se você já chegou a falar sobre isso com alguém, pega esse vídeo e manda para ele, beleza? Porque aí você vai de fato comprovar aquilo que você falava. E se você pensava que era diferente, esse vídeo também te ajuda a ter uma nova visão sobre isso, tá? Então, mais adiante a gente vai fazer alguns testes também de precisão, tá? Infelizmente eu não pude fazer esses testes lá, porque a munição que eu levei acabou. Eu tive uns probleminhas com o cronógrafo logo no início, eu tive que repetir as séries, até que eu conseguisse ter uma estabilidade para poder ter confiabilidade para passar para vocês, e eu acabei ficando sem munição. A gente vai fazer um teste posterior também para ver a influência na precisão desses disparos, lembrando lá aquele fato do cano ser mais espesso, né? No caso da octagonal, ele estar menos suscetível, ou ele sofrer menos com as vibrações do que a gente chama de harmônicos, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, você pode deixar a sua sinalização de joinha. Se você quiser me falar alguma coisa, ou algo que eu não disse, ou uma sugestão, você pode colocar nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um grande abraço a todos. Até os próximos vídeos.